Eu sou o professor Eduardo Seton e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre empatia e empreendedorismo. E nesta parte agora o que você vai ver é a definição do perfil, do seu perfil, do perfil do cliente fundamentalmente e também uma das coisas mais importantes que existem no mundo do marketing, no mundo do empreendedorismo, o posicionamento. Você tem o seu, então é isso que você vai aprender já já lá no auditório do LCCV. Vamos comigo? Então vamos lá. O Miro aqui vocês já conhecem, né? É natural se atrapalhar, certo? Tem gente que reclama, que diz que não está conseguindo. Toda aula, todo semestre é assim. Bate um desespero, tá? O ano passado teve uma que se desesperou muito. Eu disse, não tem problema, você não vai sair da matéria, você vai ficar, porque o Miro é só uma ferramenta e você vai fazer tudo no caderno. Não é a tecnologia que vai impedir você de entregar o que você tem que entregar. Então, fez tudo direitinho, no caderno, no final fotografou tudinho e mandou para mim. E tudo certo. Entregou. A questão de se dedicar um pouco à ferramenta, porque a ferramenta aumenta a produtividade. E aí eu vou entrar aqui, nesse board do Miro, que eu apresentei isso lá hoje no vídeo que está gravado, né? E é sobre... através dele que a gente vai se basear. Veja só, aqui é o curso todo organizado. Aula 1, 2, 3, 4, estamos na 7. Está aqui. Se perdeu completamente, entra no board do Miro do professor que vai se achar aqui. Essa construção eu fiz ouvindo o cliente. Semestre passado fazia, professor, qual é o trabalho que eu tenho para entregar? Eu não sei mais onde é que está a aula 3, a aula 4. Tá. Resolvi ali o paliativo na hora, mas na outra turma esse problema não vai acontecer. Por quê? Porque eu vou resolver. E aí eu estou me organizando. Os problemas que eu vou ter com vocês aqui nessa turma, a próxima não vai ter. Se vocês falarem para mim qual é o problema, e se eu tiver tempo de resolver para a próxima turma. Senão eu empurro para frente a solução. Mas aqui, veja que eu estou falando de prática de empatia do cliente. Então, o que é que tem aqui? Aula 7, deixa eu abrir aqui, vou acompanhar por aqui também, né? Porque aula 7, empatia tudo, agora sim, agora eu me orientei aqui, ó. Aqui, o sumário da aula, uma frase que eu vou falar lá no vídeo. As identidades fundamentais para o empreendedorismo. Eu preciso dessa colinha aqui para essa aula, para essa parte da aula. Agora a gente vai para o segundo ponto. Agora eu posso me levantar aí para ali para o meu lugar, né? Se vocês tiverem com alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí, viu? Bruno, você está com o microfone e tudo hoje aí. Pode, aperta o botão aí e pergunta, tá? Uma aguinha aqui. Ó, tudo tem coisas visuais para vocês construírem. Aqui o que é que tem? O círculo da convergência. Quem foi que criou esse método? Eu. Certo? Com base na experiência dos cursos anteriores e a dificuldade em algumas atividades. Espera aí. Vou pegar essa ideia aqui do Ikigai e eles vão construir aqui. E vocês têm que construir, fazer, usar, para eu saber se vocês vão avançar com esse método. O que é isso? Lembra que eu falei das 3 identidades que eu aprendi lá com o Leandro Ladeira, a identidade sua, do cliente e do produto. Esses círculos que estão postos aí, primeiro você, depois o cliente, depois o produto ou serviço. Existe uma máxima no empreendedorismo que é o quê? Tudo primeiro é o cliente. Certo? E tem que ser assim. No entanto, na metodologia que eu uso, primeiro é você. Por que primeiro é você? Você precisa estar bem para entregar o que você quer entregar. Então, o cara quando entra aqui na disciplina de empreendedorismo, entra por algum motivo. Né? O motivo pode ser querer abrir uma empresa, o motivo pode ser
porque inovação e empreendedorismo está na moda. O motivo pode ser, de repente, vai com a cara do professor, ou não vai, mas tem que fazer a matéria. Uma série de motivos para vocês estarem aqui comigo. Né? No entanto, na primeira fase, eu faço vocês, com as atividades, olharem para dentro. Eu espero que, hoje a gente está na 7ª aula, eu espero que as atividades que vocês fizeram até agora tenham ajudado a vocês encontrarem mais ou menos o caminho de vocês. Porque agora a gente vai atrás do cliente. E aí o que acontece? A sua identidade. Eu vou tratar um de cada vez, tá? E vou tentar ser resumido. Tem muitos pontos ali e eu gosto muito dessa aula, desse assunto. A sua identidade. Por exemplo, quais são os valores? Ontem eu dei uma aula aqui sobre valores para a turma de administração. E a aula foi top. Vocês não estão com tempo de assistir empreendedorismo, mas se tiverem tempo, vocês vão na minha aula de administração, que ainda não está nem lá, que eu vou ainda tá preparadinho para colocar no canal amanhã. Sobre valores. É muito importante você entender quais são os seus valores. Você tem vários. Tem exercícios também para você descobrir quais são os seus valores. Pode procurar na internet como encontrar, como definir os meus valores. Vai ter lá, cada um com a sua receita. Eu encontrei os meus. Aonde está, professor? No primeiro vídeo que eu apresentei para vocês, quando eu mandei o e-mail logo no início. Eu falo lá meus 5 valores. Então, aqueles valores que estão lá são valores que eu construí para mim e eu quero que as pessoas saibam que eu tenho. Por isso que eu coloco, logo no começo, para vocês. Entendam logo quais são os meus valores. Porque dos meus valores que estão lá eu não abro mão. Isso é uma coisa muito importante. Aonde é que está a novidade aqui nesse curso? Que o cliente precisa entender quais são os seus valores. E você precisa passar isso para ele, de alguma forma. Para evitar problema entre você e ele. Tá? Então, dos valores que vocês têm, cada um de vocês tem. Vocês não fizeram essa atividade, não. Mas tem caminhos para fazer. Tá? Você tem que listar. Aí vocês vão usar o método que eu uso para quase tudo quando eu estou em dúvida e estou atrapalhado. Espera aí. O Setão falou que eu podia encontrar os meus valores. Isso não é uma atividade daqui. Não vou cobrar isso de vocês. Vocês colocarem assim, sei lá, um dos valores meus, o tempo. O tempo é um valor meu, para mim é um valor. Eu não como uma das formas de definir o que é um valor para você é assim, pensa em 4, 5 coisas, 6 coisas que lhe tiram do tempo, lhe deixam assim, puto. Para um pouquinho, pensa, nos últimos 3 meses, nos últimos 4 meses, o que foi que tirou do eixo. Não tem gente que chega perto de você e fala alguma coisa e sai, você fica desesperado. Aquela pessoa chegou, falou e tocou num valor seu. Aí você pensa, veja, ela nem sabia, às vezes não tinha essa intenção. Porque o problema é seu. Não é com o que ela fez, é um valor seu que ela feriu e ela não sabe. Mas, quando a gente convive com pessoas, que a pessoa que está convivendo com você sabe qual é o seu valor, ela já sabe, ela não vai tocar ali não. Por quê? Você disse para ela. Você listou os seus valores e você disse. E a pessoa já sabe. Quem convive comigo sabe. Sabe o que me irrita. E as coisas que me irritam são as coisas que estão dentro dos meus valores. Se vocês quiserem me irritar, vocês vão lá nos valores meus e dizer assim, hoje eu vou atrapalhar o Setão aqui. Mas eu tento fazer o exercício de manter a minha serenidade, né? Mas essa é uma das formas de você tentar definir 4, 5 valores. Eu estou colocando muito do lado pessoal, mas uma empresa também tem valores. Tá? Se vocês entrarem nos sites, lá no turma de administração eu falo isso porque é um tema de administração e empreendedorismo é tudo muito junto e misturado, né? Então, definam os valores de vocês, ou da empresa, e deixem isso público. Tornem público. A grande dificuldade para vocês, assim, e para o perfil de pessoas que eu trabalho no dia a dia, na engenharia, por incrível que pareça, é a timidez.
Qualquer coisa que você precisa falar sobre você, as pessoas acham logo que está se exibindo. Aqui no Nordeste diz logo que está se amostrando, né? Fulaninho quer se amostrar. Esqueçam essa brincadeira. Se amostrem. Se vocês não se amostrarem, quem vai? Se vocês não botarem para fora, quais são os seus valores? Qual é o seu conhecimento? É o que eu coloquei aqui. Ó. Quais as experiências que você já teve e você quer que marque? Quais os conhecimentos que você tem e você precisa passar para as pessoas que você tem aquele conhecimento e tem? Não é arrogância. É fazer as coisas direito, com jeito. Eu sei isso e ponto. Eu estudei para isso. Ou eu vivi isso, de alguma forma. Está muito exibido, acha que sabe tudo. Sim, estudei. Não vai falar dessa forma que eu estou falando, mas vai falar de um jeito mais macio, mas tem que dizer o que sabe. O que sabe, o que já fez, o quadro da competência. De alguma forma, em algum lugar, vocês vão precisar dizer aquilo para alguém. Quando vocês mandam um currículo para uma empresa, que é a última etapa da atividade que a gente fez, quando vocês mandam um currículo para a empresa, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo ou não se vender ali no contexto? Não tirem a minha frase se vender do contexto, pelo amor de Deus. Se vender é o quê? Mostrar o seu valor e a empresa lhe contratar. Certo? Não é uma forma de estar oferecendo seu serviço, mostrando um currículo. Faça um currículo direito e quando tiver uma entrevista, você tem sim que falar o que você sabe, o que você não sabe, ser sincero, né? Mas colocar para fora o que de fato você sabe. Porque é isso que de repente vai ter um concorrente seu ali naquela hora, na entrevista, e o cara não sabe o que você sabe. Se você sabe Excel, chega lá, eu sou bom em Excel. Ponto. Do contexto de uma empresa, a empresa precisa mostrar, se a empresa for uma MEI, um microempreendedor individual, ou seja, você é a empresa. Ou seja, você tem que mostrar-se. Quais são os seus valores, qual a experiência, qual o seu conhecimento. E aí eu estou falando essas coisas todas, ó. Tem mais coisa aqui que eu não tinha colocado naquele quadro. Quais são os traços de personalidade que você quer que as pessoas saibam que você tem? Cada um de nós é diferente, cada um tem um jeito. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai. Tem gente que gosta do jeito que você fala, tem gente que não gosta. Vai ser sempre assim. Unanimidade ninguém vai ser. E você? Quais são os traços de personalidade seus que você, de repente, quer que apareça para as pessoas? Até porque tem muita coisa ligada a produtos, por exemplo, cursos online. Quando a gente fala de infoproduto, tem muito isso, gente. Tem muito isso. Eu já comprei. Eu sou um usuário assim, ativo, compro muitos cursos online. E assim, tem professores que eles são... Boa parte dos professores são excelentes, os cursos que eu compro. Só que tem alguns que eu vou com a cara e outros nem tanto. Por quê? É parte do processo. E quando você vende um infoproduto, por exemplo, tem um prazo lá assim, de 7 dias ou de 30 dias para a pessoa que comprou devolver o dinheiro. O mínimo por lei são 7 dias. Se vocês forem abrir curso online, esse tipo de coisa, o mínimo são 7 dias para devolver. Mas, se você puder deixar 30 para o cara devolver o dinheiro, deixe. Por quê? Porque ele vai testar, vai ver ali se quer ficar, não vai ficar enchendo seu saco o tempo todo. Ou seja, por isso que também é importante você mostrar um pouco nos anúncios, não é ser fake, né? É ser o que você é de fato, né? Não adianta ser fake, porque você faz um floreado danado na rede social, no Instagram, não sei o quê, a pessoa quando compra o curso que vai lá, encontra outra pessoa. Que beleza, né? Não era isso que eu estava pensando, não. Ele no anúncio está todo bonzinho e aqui chato pra caceta. Como é que pode? Né? Então, tem que pensar um pouquinho nessas coisas, porque a identidade sua é importante até para evitar problemas. Então, fechando assim essa parte, e a identidade do cliente, que é a parte que a gente vai entrar. Eu falei muito mais sobre a identidade de vocês, porque eu já trabalhei mais com vocês essa parte agora na primeira parte do curso. A identidade do seu cliente é hoje. Tá? É hoje que a gente começa e termina, se tudo der certo, na quinta-feira. Então, o que é que a gente vai ver? Que é a próxima parte, né? Definir o seu público-alvo. Quem é o público-alvo? Quem é
o conjunto de pessoas que você quer atender com o seu negócio. Dentro desse conjunto de pessoas, qual é a persona daquele conjunto de muitas pessoas para o seu negócio poder acontecer e dar certo? Qual é a pessoa que representa fundamentalmente? Você vai criar a persona. É a Carla que tem 25 anos, que tem uma renda de tanto, que é formada em uma série de características da persona. Tem empresa que coloca até um bonequinho, bota uma foto, ali é o João ou a Maria, aquele ali é o nosso cliente. Então, essa definição precisa ser feita. E é uma parte muito ruim, porque, de novo, tem que escolher. Normalmente, quando a gente vai empreender, a gente quer logo aonde é que tem mais gente, aonde é que tem o maior mercado. Eu falei isso numa das aulas, a questão da cauda longa, de muitas vezes é um subsegmento que você vai conseguir atender muito bem. Não é tudo. Não é todo mundo que começa querendo abraçar tudo. Por exemplo, vocês são tipo engenheiros, aí querem abrir uma construtora, trabalhar em projeto, dar curso online, enfim, tudo que aprenderam aqui, de repente querem vender no dia que se formar. O que é que você quer ser? Só dá para ser, tipo assim, mesmo que você seja muito bom, não dá para ser tanta coisa. A gente é um só. Mesmo que seja para abrir uma empresa, a empresa talvez não consiga construir e projetar. Não, mas eu vou fazer tudo. Porque eu aprendi projeto, aprendi isso aqui. Daqui a pouco você está enrolado nas coisas que você podia ter terceirizado ou ter feito uma parceria. Porque não vai conseguir fazer tudo. Então, estou falando isso por conta da decisão que vocês vão ter que ter em relação a quem é o público-alvo. É uma parte que é ruim, porque no começo que você abre o negócio, você diz, eu quero vender para todo mundo. Aí a gente diz assim, não, uma faixa etária. Tipo assim, de 35 a 45 anos. Eita, mas aí se eu colocar esse público, eu vou focar nesse público e vou perder todo mundo acima de 45 e vou perder todo mundo abaixo de 35. Meu Deus, minha empresa não vai dar certo. Vai, porque tem muita gente entre 35 e 45. Faça para essas pessoas. Esse é um exemplo que eu estou dando. Na verdade, eu já entrei aqui no tema, na parte da persona e do público-alvo. Tá? O público-alvo é um conjunto grande de pessoas ou de empresas que você quer atender, que você pensa atender. E a persona é eu esqueci o nome, tem uma palavrinha. Tem uma palavrinha, não é caricatura, é uma palavrinha que eu esqueci a palavra, qual é? Arquétipo. Qual é o jeito, né, da pessoa. Então, você tem que fazer esse desenho. Porque você vai saber para quem você está projetando o seu produto. É para aquela pessoa. Dos exemplos que eu já tive na vida em relação a essa parte da identidade, de definição da persona, acho que eu já falei para vocês assim, eu fiz durante a pandemia, eu participei de uma imersão na Editora Gente, porque eu quero escrever um livro, na verdade eu estou escrevendo. Né? E no meio da imersão foram 5 dias, 4 dias, durante 5 horas, cada dia. Com a Roseli Boschini, que é a dona da Editora Gente, né, e a editora, né, e o curso foi com ela diretamente. E aí, antes do curso começar, ela passa uma atividade para a gente, assim, que deu um trabalho gigante. Tipo, planejar os seus próximos 5 anos, qual é o papel do livro nos 5 anos que você vai planejar. E aí eu tive que fazer aquelas atividades todas, né? E escrever uns textos, escrever alguns documentos e mandar para eles, né? Não sei o que aconteceu aqui.
E aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí vem sempre as observações na atividade que a gente está fazendo. Eu não sei o que é ali, né? Ah, é. Ah, eu acho que a bateria aqui que desligou. Ou não está... A fonte aqui estava mal colocada. Exatamente. Exatamente. Meu celularzinho velho ali vai salvar a gravação. Tá vendo aí? Não é fácil não. Mas vamos voltar. E agora eu vou só com o celular. Aquilo lá não vou mais ajeitar não e a gente vai ficar sem o mapa ali, não tem problema. Para não perder tempo. Então, no meio do processo, né, não somente eu, mas várias das pessoas da turma que estavam lá, ela falou, precisa definir quem é o público-alvo, quem é a persona, do livro, no caso específico. Né? Por quê? Porque um livro tem que vender. Se o nome da imersão é imersão best-seller. Um cara que entra numa imersão, com o nome imersão best-seller, está pensando em outra coisa que não seja também vender muito livro. Eu não entrei lá com outra ideia, não. Aí ela orienta o processo comercialmente, assim como eu queria que ela fizesse. E aí, no meio do caminho, ela diz assim, professor, a gente lê os seus textos, as suas coisas, as coisas que você faz, que você escreve, a forma, né? E o seu público-alvo não é a turma para a qual você dá aula. 35, 45 anos. A gente acha que o texto e que a forma com que você se apresenta, esse público é o público que a gente orienta. Rapaz, aquilo ali ficou assim na minha cabeça até hoje, tá? Já tem 1 ano e meio, 2 anos que eu fiz, e ficou na minha cabeça até hoje. Eu estou, né, assimilando, mas eu já sei, eu já tive a informação. Quando chega alguém que passa a informação para você, e você consegue perceber isso num processo, né? Então, um outro exemplo que ela deu, para não ficar só no meu exemplo, muitas pessoas que estavam lá, né, escrevendo o livro, muitas mulheres empreendedoras, né, tocando o processo e querendo escrever livros, né, também, e ela disse o seguinte, ela disse, e eu senti nessa parte que todo mundo ficou meio apreensivo, assim, meio triste. Por quê? Tem que escolher um segmento. Aí ela disse assim, se você quer escrever um livro, se você escreve um livro e coloca ele para vender, vamos imaginar que o público-alvo sejam, no demográfico, uma parte sejam mulheres. Não é diferente escrever um livro para uma mulher de 50 anos e para uma de 25. Não é diferente. A linguagem não vai ser outra. O jeito de se apresentar não vai ser outro, de falar, de se comunicar. Não queira escrever o livro para todo mundo, porque não vai rolar. Escolha. Então, eu estou colocando o caso do livro, mas o livro é somente um produto. Todas as outras coisas que a gente vai fazer, fala, David. Pode, aperta um pouquinho, segura. Não sei nem se está funcionando, se vai funcionar, mas... Então, essa parte aí, né? Fala, David. Fazendo um pouco contraponto, sobre fazer um livro não atingir várias coisas. A gente tem livro que atinge isso. Uhum. Qual a diferença? Faz diferença. Eu também fiquei com essa coisa na cabeça, né? Mas faz diferença, porque, em geral, eu estou falando que é a média, esse processo funciona para a média. Vai que eu escreva um livro para um público e esse negócio pega e daqui a pouco você começa a vender para mais gente. Mas a média vai ser o público que eu escrevi para. Então, normalmente, o que acontece, né? No caso específico, ela estava lidando com um conjunto de pessoas que não tinham fama. Uma coisa, sou eu, vocês, pessoas que, vamos dizer assim, são desconhecidas, vão escrever pela primeira vez um livro.
Então, para esse caso, é muito recomendado que você foque, seja específico. Claro que tem autores que vendem para uma gama muito grande, mas não é a média. Além de não ser a média, depende muito do tema, depende de muitas outras coisas. E a gente não está aqui, né? Eu não estou orientando vocês para que vocês fiquem dependendo de muita coisa. É fazer o que é recomendado. Então, esse processo é um processo, como eu falei no começo do curso, da aula, é um processo interativo, você vai sentir. E você hoje, com tecnologia, você consegue testar, muitas vezes. Né? Eu, por exemplo, testo, eu tenho lá no meu canal, o canal do YouTube, eu entro pelo menos uma vez por semana para olhar o Analytics lá para ver qual é a faixa etária. Tá? Das pessoas que estão assistindo, que me seguem, isso acontece lá. Então, eu estou mapeando, você consegue hoje, no passado isso era muito mais difícil, você consegue hoje testar quase em tempo real o seu produto, o seu serviço, para você entender ali se você vai acabar vendendo para muita gente. Mas não é a minha orientação. Procure focar, procure ser smart, né, que eu falo sempre na administração, específico, mensurável, atingível, né, estabelecer metas smart, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e execuíveis dentro de um determinado período de tempo. É preciso ser específico no mundo que a gente está vivendo para você atingir as pessoas. Porque, veja, existem mercados que são muito concorridos, é o que se chama de... Foi boa a pergunta que você fez, né? Porque me estimulou até a falar isso aqui agora. Existem mercados que são oceano vermelho. Oceano vermelho é o quê? Uma selva. Um monte de gente concorrendo, um monte de gente melhor do que você. Vai ter gente melhor, vai ter gente pior, e você vai entrar ali num lugar... Oi? Guerra de sangue puro. Oceano vermelho. Guerra de sangue puro. E vai ter os negócios que são oceano azul. É um livro clássico que tem de empreendedorismo, que eu recomendo, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou mostrar para vocês na próxima aula. Tá? Eu não vou parar ali agora, que eu não vou faltou aqui a energia no computador, eu não vou resetar tudo de novo, né? Então, o livro, O Oceano Azul, né, de alguma forma ele recomenda que você procure os espaços onde não estão muito ocupados, o nicho, o subnicho. Lembra da aula subnicho? Nicho, subnicho, serviço? Tenta ir para o específico. Veja que eu estou falando, você fez a pergunta sobre faixa etária. Eu estou falando de nicho. Quando a gente vai definir a persona, a gente tem que pensar, eu coloquei assim, utilize sempre os demográficos, dados demográficos para definir a sua persona. A idade é uma delas. Aí veja, nas primeiras aulas eu falo nicho, subnicho, serviço. Seja específico, smart. Agora, na hora de definir a persona, eu digo demográficos, sexo, idade, renda e outras características demográficas que você pode seguir ali para você focar num determinado público. Porque muitas vezes, quando você for falar com essas pessoas, todo mundo não gosta de ser tratado de forma personalizada, não é? Aí você imagina um determinado público, você está ali, o cara vai fazer um anúncio para você no Instagram e parece que ele está falando com você. Né? Claro, tem técnicas, coisas de inteligência artificial, mas o cara que está fazendo aquilo, ele sabe para quem ele está falando. Ele sabe quem é o público que compra o curso dele, que compra as coisas dele, ele sabe, tem dados para isso, ele sabe. Tá? Então, e as coisas acontecem muito em tempo real hoje em dia. Tá? Eu vivi uma parte, né, eu vivi um pouco de tempo na política, né, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, e tinham pesquisas qualitativas, coisas que se faz no dia a dia, entendeu? Tipo assim, o que é que
o que é que as pessoas estão querendo ouvir hoje? Qual é o tema do momento que você pode falar algumas coisas sobre o assunto? Tem pesquisa que diz assim, fale hoje sobre isso, que vai encher de gente. É uma forma, vamos dizer assim, de vender aquele discurso daquele dia, né? Mas é um público, às vezes são coisas gerais, mas o constante é específico. Então, é isso. Fazer essa caricatura, né? Essa caricatura aí da persona, define aí a identidade, primeiro a sua identidade foi definida, né? Depois, no segundo círculo ali, que agora eu só posso imaginar, que não está na figura, não está mais ali. A identidade do consumidor, né? Da persona, público-alvo. Eu ainda vou continuar nesse assunto aqui. E, por último, a identidade do produto. Tá? Eu coloquei na figura, voltou ali, né? Mas eu não vou cair na tentação de voltar a ligar tudo ali, não. Vou colocar aqui os 3 círculos, né? Eu coloquei aqui você, cliente, produto. Aqui vocês já sabem como preencher. Aqui você já tem noção do que precisa fazer. Isso aqui a gente vai deixar para depois. Você vai ler o que tem ali, né? Aquilo ali está no board, vocês vão ver o que é que tem sobre o produto, mas, na verdade, essa identidade aqui, a gente vai procurar coisas que a gente consiga convergir. Tá? Porque isso tem uma relação. Tá? Vocês vão acabar encontrando um espaço onde você consegue, de alguma forma, alinhar a sua identidade à identidade do cliente, à identidade do produto que você vende. Por exemplo, tem coisas que eu não me pego fazendo. Por quê? Tipo, não tem nada a ver comigo. E a coisa pode mudar. Eu posso montar um negócio, de repente, o negócio está até dando certo, mas de repente eu começo a achar que não. Por quê? Não quero mais. E o que acontece quando você não quer mais no empreendedorismo? Você vende. Você ganha dinheiro com o que vendeu, passa para outra pessoa e vai ser feliz fazendo outra coisa. Procurando outro produto, criando outra empresa, tocando. Tem gente que vive criando negócio, criando empresa, cria uma, abre e vende, e assim vai. Faz parte do processo. Não precisa ter apego. Uma coisa que no empreendedorismo, na vida, a gente não precisa ter apego a tanta coisa, não. É desapego. Né? Desapego. E essas coisas a gente precisa... esse tipo de coisa eu acho que ajuda a pensar, né? Então, a questão do cliente, o que eu ia falar, eu vou tentar falar um pouquinho ainda do produto, mas a questão do cliente é o seguinte. Persona e público-alvo são definições que vieram exatamente do marketing. Tá? Marketing. E eu estou falando para vocês aqui sobre um tema que foi um grande amigo meu que trabalha com comunicação, que me orientou, ele disse, rapaz, você está desorientado na rede social, isso em 2015. Desorientado, porque o seu posicionamento não está bom. A palavra é essa. Vou até botar ela separadinha aqui e vou indicar um livro para vocês. Master Top, tá? Posicionamento. Posicionamento tem a ver com a sua identidade, a identidade da sua empresa, o que você quer passar. Uma pessoa que trata, por exemplo, na rede social ou em qualquer lugar, sobre todos os assuntos do mundo, está cheio, né? O posicionamento não é claro. Mas espera aí, faz o quê mesmo? Fala sobre política, sabe política, sabe religião, sabe futebol, sabe basquete, sabe tudo.
O que é que acontece assim com quem sabe tudo? Qual é a leitura que vocês fazem? E assim, não é especialista em nada. E aí o que acontece? Você precisa praticar isso. Eu adoro falar sobre todos os assuntos. Eu adoro. Eu não faço isso na minha rede social. Vocês podem olhar, que inclusive mudou muito de um tempo para cá. Muito. Por quê? Eu aprendo também, muito. Esse meu colega aqui em 2015 disse posicionamento. Aí foi, além de tudo, ainda me indicou um livro. Eu esqueci o nome do autor. É um livro clássico. Eu adoro livro clássico, técnico. Vocês podem procurar aí, Davi, se você procurar aí o livro, procure livro posicionamento. Aí você me diz aí quem é o autor. É um livro velho, inclusive. Velho assim, antigo, né? De 1985 o livro. Se não me engano, é desse período, mesmo período que Peter Drucker escreveu Inovação e Espírito Empreendedor. E ele fala muito claramente, veja, de posicionamento. E aí ele dá exemplos em relação a muitas empresas do passado, né? E até hoje isso é muito claro. Essas coisas, é muito curioso, né? No empreendedorismo, que muitas coisas vêm com uma cara nova, mas teve gente que escreveu as bases lá atrás. É por isso que eu digo, leiam Peter Drucker. Leiam Peter Drucker, Inovação e Espírito Empreendedor. Todo mundo que fala hoje sobre inovação, de alguma forma, está repetindo e atualizando o que o cara disse lá em 1985. Na verdade, Peter Drucker, eu saí um pouco do tema aqui, mas Peter Drucker tem um livro, O Gestor Eficaz, que é de 1947. Eu dou aula de administração. É inacreditável que o cara tenha escrito aquele em 1947. E a gente está praticando até hoje. Mas, acharam aí o nome do livro? São 3 autores. Sim, diga aí para eu colocar aqui. A-L, eu sei que tem A-L. A-L Arts. R-I-S. Isso. Pronto, eu acho que com essa referência, não precisa dizer os autores todos não. É isso aqui. Né? All Rias. Então, procurem esse livro. Eu tenho certeza que não vai dar tempo de vocês lerem mais nada, porque vocês não estão conseguindo assistir nem meus vídeos. De qualquer maneira, vocês vão anotar e um dia leiam. Para entender que tudo que eu estou dizendo aqui está fundamentado também nessas coisas que eu estava fazendo errado e eu fui fazendo errado, olhar para o livro lá e aprendi no livro. E tem a ver com o quê? Com essa questão toda que eu estou falando para vocês aqui de ter uma identidade, de mostrar o que você sabe, exatamente o que você sabe. Tá? É muito importante, muito importante. Eu coloquei lá no vídeo hoje da aula, né? É que eu acho que essa aula é a aula mais importante do curso inteiro de empreendedorismo. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer esse alinhamento todo aqui, né? Vocês já vieram lá do Ikigai, as coisas todas, a gente começa a encontrar assim, algumas coisas que vão fazer muito sentido. E é muito bom quando você compra um produto, ou você está assistindo uma palestra, uma aula, e você está percebendo que a pessoa está fazendo aquilo ali com amor. Está passando tudo que ela tem um pouco com base nisso aqui. Você sabe. A gente sabe que a gente não é bobo. Tipo assim, de ou comprar um curso, ou fazer alguma coisa, chegar lá. Até os profissionais também, não somente professor. A gente sabe quando você chega e vai ser atendido e o cara está de má vontade. O cara está de má vontade por quê? Se perdeu aqui. Ó. Na identidade dele, do cliente, do produto, se perdeu. Pode até estar ganhando dinheiro, mas precisa olhar para essas coisas. Esse é o meu recado. Precisa olhar. Eu gosto muito de empreendedorismo, né, e de administração, de gestão, essas coisas, porque foi estudando essas matérias que eu passei a entender um pouco melhor as pessoas. Porque você não consegue vender nada para ninguém se você não entende as pessoas. Ou você não consegue se relacionar com as pessoas. Você precisa. E isso
E isso vem muito dessas disciplinas todas. Você vai fazer uma empresa, você vai abrir uma empresa, tem que fazer gestão. Gestão é o quê? Organizar. Se for você sozinho, às vezes é até mais fácil. Se tiver 3 pessoas para você gerenciar, você já se perde. Por quê? Tem que saber gestão para fazer o processo acontecer, o método, a coisa funcionar de forma correta, né? Então, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo abrir aqui pelo menos o PowerPoint. E assim a gente encerra mais uma parte, a segunda parte dessa aula que aconteceu no modo presencial, sempre assim o presencial e o online. E a mensagem aqui que eu quero deixar para você é: defina o que você quer mostrar para o seu cliente, para as pessoas. Defina. Posicione-se. Posicione-se. Você agora já sabe o que é posicionamento. Por que você precisa se posicionar? Porque as pessoas precisam saber o que você sabe, o que você faz e o que você entrega. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo vídeo.